Bom dia, irmãos. Deus esteja falando aos nossos corações nessa manhã, nesse penúltimo dia do ano. Todo mundo está na expectativa, como a Neire disse, de um novo começo, de um novo tempo. Então todos nós temos esses ciclos de bênção nas nossas vidas. E eu creio que Deus fez isso para que pudesse de fato termos novos começos. Mas não precisa esperar um ano, viu? Todo dia é um novo dia. As misericórdias se renovam toda manhã. E esse é o ciclo mais rápido. E eu entendo que esse é o tempo que a gente pode suportar permanecer em uma determinada situação, aguardando um novo momento de mudarmos. Então, 24 horas, eu acho que são horas suficientes. Precisa esperar todo um ano para fazer isso. Vamos mais uma vez orarmos, colocarmos esses irmãos que estão com problema de saúde na presença do Senhor, agradecermos pelos nossos irmãos conectados conosco pela internet, os irmãos que aproveitam que estão visitando famílias e estão aqui conosco. Agradecemos ricamente a Deus por esse tempo com os irmãos. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio que nós temos de mais um dia, de mais uma semana, de mais um ano que está diante de nós. Agradecemos, Senhor Deus, de todo o coração, por tudo que nós experimentamos nesta semana, nesse mês e neste ano que está terminando. Obrigado, Deus, pelo carinho, cuidado. Obrigado, Deus, pelas experiências, pelos desafios, pelas provações. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor permitiu e que foi da Tua vontade absoluta acontecer conosco e através de nós. Queremos, ó Deus, agradecê-lo por mais essa oportunidade que temos nesse último domingo de nos reunirmos em escola bíblica dominical para aprendermos um pouco mais do Senhor. Obrigado, Deus, por todas as nossas reuniões durante esse ano, nesse horário, neste lugar, que foram experiências gostosas de aprendizado com o Senhor. Que o Senhor permita-nos reunirmos-nos aqui mais vezes, com o mesmo propósito e abençoados pelo Senhor como fomos durante todo esse ano. Queremos, ó Deus, agradecê-lo também pelo recurso que temos da internet, de alcançarmos famílias, pessoas, em vários locais do Brasil e do mundo, em tempo real. Queremos agradecer ao Senhor por esse recurso e agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão por trás desse recurso, fazendo com que isso possa ser possível. E queremos louvar-te pela vida desses queridos irmãos que estão servindo o Senhor nesta área de ministério. Obrigado, Deus, por todos aqueles irmãos que de uma maneira especial e voluntariamente serviram o Senhor servindo a tua igreja. Obrigado, Deus, pela bênção de termos o Senhor como nosso Deus e pelo privilégio de vivermos mais um ano a serviço do teu reino. Queremos, ó Pai, diante do Senhor, colocarmos-nos à disposição para o próximo ano.
que o Senhor nos use, que o Senhor nos habilite para respondermos às necessidades do Teu reino, para respondermos, Senhor, aos chamados do Senhor para o que está por vir. Pedimos, Teu Deus, uma bênção especial sobre aqueles queridos irmãos que não puderam estar aqui hoje por motivo de enfermidade. O Senhor esteja visitando a cada um, dando recuperação pronta aos seus organismos, que eles possam estar conosco à noite, adorando o Senhor num ato público de culto. Que o Senhor, ó Deus, esteja produzindo nesta manhã tudo quanto está no Teu coração para cada um de nós. Teu Espírito ministre poderosamente as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu quero terminar o ano, eu queria começar já um novo módulo, mas como nós estamos em um período especial, e eu queria falar um pouco, conversar um pouco com os irmãos sobre o capítulo 10 de Lucas. Tudo aquilo que a Neire falou aqui, claro que é evidente a todos nós, porque todos nós temos à disposição vários meios de comunicação. Então, todos nós sabemos das notícias, todos nós temos andado pelas ruas, temos corrido para encerrarmos o ano, para fecharmos o balanço, para todas essas implicações que acontecem em final de ano. Mas o capítulo 10, irmãos, é um capítulo muito especial. Lucas, como um pesquisador e historiador, como médico, Lucas tem algumas particularidades que nos evangelhos só ele consegue perceber essas particularidades. Claro que Deus não anula o que somos para usar-nos. Deus nos usa como somos. E quanto mais nós somos habilitados, mais Deus nos usa. Lucas, além de ser um historiador, Lucas era um pesquisador, porque era um historiador, mas Lucas também era um médico. Então a percepção de Lucas passava por estas lentes, como qualquer um de nós. Por exemplo, eu não preciso fazer força para olhar na sua boca. Então eu estou conversando com você, eu estou olhando na sua boca. Eu consigo, se você tiver algum defeito na boca, usando alguma coisa, eu consigo perceber sem fazer força. Porque eu tenho uma formação odontológica. Então, eu não faço força para fazer isso. E cada um de nós temos as nossas formações. E as experiências que nós usufruímos de Deus passam por esses crivos, por essas lentes. Então Lucas, ele consegue passar para nós algumas coisas que o publicano não consegue, que o pescador não consegue, mas ele consegue traduzir realidades que a gente possa perceber algo além do que os outros puderam ver.
Ontem passou no Canal Rural falando sobre o Nordeste. Mais especificamente ali no Baixo São Francisco, ali onde está produzindo uvas com a mesma qualidade, ou talvez até melhor do que o sul do país, onde está produzindo maçã, pêssego e muitas coisas que não produzia, está produzindo. Aí quando passaram a falar sobre a produção de laranja, aquela laranja vermelha, que tem várias propriedades além da que as nossas normais têm, passou um médico francês, que deixou a medicina na França e deve ter comprado um pedaço de terra ali, e começou a investir nessa laranja vermelha, esqueci o nome dela, mas uma laranja que traz vários benefícios. Aí, quando ele falou da laranja, ele falou dos benefícios da saúde da laranja. O que a laranja trazia, além das outras laranjas. Então, isso é natural. E quando Lucas escreve o seu evangelho, especificamente no capítulo 10, Lucas quer mostrar-nos uma saída para sermos pessoas centradas, para sabermos priorizar as prioridades, para produzirmos na vida com leveza as realidades de Deus, para nos preocuparmos com o que é importante, para aprendermos a trabalhar realidades que resultem em realidades eternas. E a primeira porção do capítulo 10 é sobre a missão dos 70. Que alguns acham que eram 72, porque seriam 6 de cada tribo. Mas outros já acham que são 70 mesmo, porque são 70 nações. Mas não importa que a razão de ter sido 70 ou 72, mas o fato é que Jesus quis ensinar algo e Lucas captou esse algo de Jesus. Os discípulos foram, evangelizaram, e uma das coisas que eles ficaram extremamente admirados, que outrora não tinham acontecido na vida deles, era que os demônios eram subjugados por eles em nome de Jesus. Eles ficaram profundamente impactados por esse fato. Mas Jesus disse: eu vi que descia pencas de demônios, de agentes satânicos como relâmpagos. Mas sabe o que vocês precisam de se alegrarem mais? Não é nos resultados do seu ministério, mas é que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Jesus traz a prioridade. Não é o quanto eu faço, ou o quanto acontece por intermédio de mim, e no poder de Cristo, mas é por eu ter o meu nome escrito no livro da vida. Isso deve produzir em mim uma alegria indizível. Deve produzir em mim algo que gere um regozijo na presença do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. Verso 20 do capítulo 10. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Esta é a maior prioridade. Não importa se eu faço, porque o nome de Jesus, irmãos, é o nome que faz acontecer as coisas.
quando nós lemos quando Jesus fala daquele encontro, daqueles que trabalham em nome de Jesus, vão chegar pessoas lá e vão dizer para ele que os demônios foram expelidos, que pessoas foram curadas, que pessoas foram libertadas. Aí Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. O nome de Jesus, irmãos, pronunciado, ele tem poder em si mesmo. Não é porque eu o pronuncio, não é porque qualquer outra pessoa o pronuncie que vai gerar poder. É o nome de Jesus que tem poder para subjugar o inferno e todo o seu poder, independentemente de quem o pronuncie, de quem é o agente que traz esse nome em um momento de opressão ou de malignidade. Mas o que vale é se o meu nome está rolado entre os nomes daqueles que irão e que adorarão o Senhor na eternidade. Isso é prioridade. Isso é prioridade. O resto é só uma consequência. Só uma consequência daquilo que eu sou em Cristo Jesus, daquilo que você é em Cristo Jesus. Não adianta corrermos, produzirmos um ministério invejável, se o meu nome não estiver escrito no livro da vida. Se não estiver lá, eu corri em vão, e não adiantou e não valeu para nada. A segunda realidade é quando ele fala sobre a sua presença, do verso 21 ao verso 24. Ele mostra que a realidade maior que aquele povo experimenta é exatamente aquilo que os outros almejavam, que era ter o Filho de Deus e ouvir diretamente dele a sua palavra, que nós não temos, mas que aquela geração teve. Por isso que Jesus queria dar a eles esta visão: olha, vocês estão tendo a oportunidade que os profetas no passado, que os meus servos no passado almejavam, e que os que vão passar depois de você vão ficar com vontade de ter estado nesse momento em que vocês estão vivendo. Então a prioridade é aproveitar o máximo daquilo que Deus revela a cada um de nós. Eu estava, irmãos, e estou me preparando para tirar as coisas lá do Bet Shalom Mineiro. Eu vou ter que dar umas 2 viagens, vou selecionar com meu irmão e mais uma meia dúzia essa semana, todas as coisas que eu vou trazer, que vão ser necessárias, agora necessárias de verdade, aqui no Bet Shalom Paulista. Mas eu estava pensando uma coisa: em 10 anos, eu passei mais tempo com meu pai do que todo o restante da minha vida, os outros 44 anos. Eu passei mais tempo com meu pai nesses 10 anos de Bet Shalom Mineiro do que todo o restante da minha vida. Mas só que a partir desse mês de janeiro, eu não vou mais estar com ele tanto tempo, todos os meses, quanto eu estive. Acabou. E assim são todas as coisas das nossas vidas. O que Jesus está dizendo para ele é que a prioridade era usufruir dele agora, porque eles eram privilegiados,
porque antes esperaram esse momento e depois vão querer estar, mas não vão poder estar com Ele. Nós vamos aguardar um outro momento, que é quando Ele voltar. E que já fazem quase mais de 20 séculos. Nós já estamos vivendo o século 21. Então, não sabemos quanto tempo vai durar. Então, Jesus está dizendo para eles: aproveitem. Olha lá o verso 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, é algo que ele diz no pé do ouvido: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Prioridade dos discípulos deveriam ser ouvir, estar com Jesus todo o tempo, e usufruir da companhia de Jesus. Depois nós passamos para o bom samaritano. História conhecidíssima, que um doutor da lei, um escriba, vem tentar Jesus. Vem saber se Jesus sabe aquilo que as pessoas falam que ele sabe. O nosso saber, irmãos, ele deve ser testado. Se nós dizemos que sabemos, devemos estar prontos para provar que sabemos. Porque às vezes nós só sabemos enquanto não é questionado o que nós sabemos. Porque alguém pode vir e questionar o nosso saber e nós podemos não saber responder o que a pessoa está questionando. Então, na verdade, nós não sabemos. Então, esse doutor da lei, talvez com pós-doc lá na Universidade de Jerusalém, talvez ao mesmo nível de outros que estavam lá, de Gamaliel e tantos outros sábios, vem questionar a Jesus. E aí Jesus diz para ele o que ele já tinha dito. Que o resumo de toda a lei, de toda a palavra, era que deviam amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu ser, acima de qualquer outra coisa. E amar o seu próximo a si mesmo. Mas o doutor não estava satisfeito. Porque isso ele já sabia. O que ele queria saber era como isso era feito na prática. Que muitas vezes nós ouvimos doutores falarem, mas e aí você pergunta, e daí? Ele não consegue passar depois disso. Mas Jesus conseguia. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E lá no final ele questiona, ao invés de ser questionado, ele pergunta, quem lhe parece ser o bom samaritano? Ou quem lhe parece ser o próximo daquele que estava lá? Passou o sacerdote, passou de largo. O levita foi um pouquinho mais humano, ele foi ver o que tinha acontecido, mas também não fez nada. O samaritano veio e ele poderia não ter feito nada, ali poderia ter sido um judeu. Ali poderia ter sido um judeu que estava caído ali, porque fora roubado e bateram-se nele bastante. Poderia ter sido um judeu, mas o samaritano não quis saber de qual raça, de qual a etnia, de qual a tribo, mas ele pega e assume. Aí Jesus pergunta, quem você acha que foi o próximo? Aí ele responde, o samaritano. Aí Jesus diz o seguinte, vá e faça o mesmo. Ou seja,
não importa saber a palavra, precisa de praticá-la. Isso é prioridade. Isso é prioridade. O que Jesus está dizendo é que a aplicação prática da palavra de Deus acontece enquanto nós estamos indo para fazer o que nós fazemos todos os dias. Era um comerciante. O sacerdote estava vindo ou indo para a celebração. O levita estava indo ou vindo para da celebração ou para a celebração. Esse comerciante estava indo ou vindo das suas negociações. Mas Jesus disse: enquanto você está indo, pratique aquilo que você sabe que é a verdade. Então a prioridade para Jesus não era você conhecer a palavra, mas é você praticar essa palavra. E esse foi um ensinamento que ele colocou durante todo o tempo na sua mensagem. Pratique a palavra. Agora nós chegamos a Marta e Maria. Quantas vezes já ouvimos mensagens aqui, quantas abordagens, quantas coisas nós temos aprendido desse episódio tão importante na vida de Marta e na vida de Maria. E eu queria, irmãos, ler com os irmãos esses versículos, e eu queria pensar com vocês especificamente sobre esse versículo hoje, esses versículos hoje. Lucas 10, 38 a 42. Vamos colocar em pé, para que os irmãos possam dar uma esticada aí. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra já abençoada. Pode sentar, queridos. Eu pus um título aqui, irmãos: O jantar para Jesus. Essa época, irmãos, é uma época de abundância. Dia 1º, segunda-feira, o parque vai estar lotado. Mesmo se estiver chovendo, não, mas se estiver tempo gostoso, o parque vai estar lotado. Aqui. E os pátios de parque infantil? E os parques de caminhada? As academias em janeiro vão bombar. Porque esta é uma época de abundância. É uma temporada do muito.
muitas atividades, muitos familiares e amigos, um monte de compras, muita comida, ao ponto de falar assim, comi demais hoje. Muitas expectativas, muita pressão, muita tensão, muito estresse. Se nós, irmãos, às vezes achamos estressante hospedar algumas pessoas nas nossas casas, sogro, sogra, genro, nora, sobrinhos, netos, irmãs. Se nós achamos pesado hospedar esses parentes nossos em casa, o que você acharia de hospedar o Filho de Deus na sua casa? Marta teve o privilégio de hospedar Jesus Cristo em sua casa. E as Escrituras nos dizem que Jesus se sentia em casa. Então veja, essa realidade de hospedar Jesus, essa oportunidade de hospedar Jesus, era única. De criar uma lembrança, um memorial especial que ela poderia ter apreciado em todo o resto da sua vida, como um momento singular, um hóspede especial. Este deveria ter sido um momento feliz, mas no fim se tornou um dia de preocupação, de ansiedade, de estresse, de tensão, jamais visto naquela pequena casa. Nós podemos identificar, irmãos, esta época como Marta. Nós temos a oportunidade de criar uma lembrança, um memorial efetivo de ternos afetos com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com pessoas queridas, com amigos. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos gerar uma úlcera. Nós podemos criar um ambiente que vai criar tensões entre os familiares. E alguém já disse que o bom mesmo dessa época é bater a foto e ir embora. Principalmente se há bebida no negócio. Mas, se nós não cuidarmos, irmãos, das tensões, do estresse, da ansiedade desses dias, eles vão cuidar de nós. E hoje a gente percebe que isso está muito mais aflorado do que antigamente. Parece que há uma disputa, não só entre o comércio, mas entre as famílias, de quem vai fazer a ceia mais gostosa, que o prato mais gostoso. E quanto mais nós corremos, quanto mais nós gastamos em cima disto, parece que mais nós nos estressamos. E como isso nos afeta, irmãos? Primeiramente, afeta-nos fisicamente. Jesus disse no verso 41, você está preocupada e inquieta com muitas
coisas. Irmãos, como isso nos afeta? Quando nós nos inquietamos com muitas coisas. Eu li um artigo médico dizendo que 70% de todos os pacientes poderiam se curarem se eles pudessem deixar de se preocupar, de correr atrás de muitas coisas, de simplificar as suas vidas. Milhões de pessoas tomam medicamentos para sintomas relacionados com o estresse. Com o estresse. Eu estou falando isso de experiência própria. Esse ano eu tomei uma decisão de que eu vou desengatar e pisar no freio. E tenho feito isso. Esse dezembro, para mim, é um dezembro diferente do dezembro do ano passado. Porque eu não estou correndo atrás de muitas coisas. Porque dezembro do ano passado eu estava a ponto de um colapso nervoso, emocional, físico. Tanto é que eu fiquei afastado, janeiro e fevereiro. Então, estou tomando medicamento. Não posso parar, por enquanto. Porque o que causou todos esses sintomas foi exatamente o estresse. O estresse, irmãos, tem se mostrado uma das causas frequentes, mais frequente, de pressão alta, de úlceras, dores de cabeça constantes, de dores musculares e de problemas cardíacos. Nós somos afetados fisicamente pela nossa correria. E o pior é que a gente constrói algumas premissas que são falsas. Dizendo, se nós não corrermos, outros vão passar por cima. Quem disse isso? Você pode ganhar menos. Você pode não acompanhar as pessoas que estão se matando e correndo. Mas você pode continuar fazendo o que você sempre fez, numa velocidade em que você consiga acompanhar. Mas também, irmãos, eu imagino que Marta está à flor da pele. Para ela dar um murro na caixa de ovos, está assim, não está nem mudando, não iria mudar nem um avental. Já era algo que estava à flor da pele. Mas o estresse, irmãos, também afeta os nossos relacionamentos. Marta está fatiando o queijo, o pão, a verdura, cozinhando, limpando, correndo de um lado para outro, e esse quadro não é estranho a nenhum de nós, principalmente nessa época. Ela está consumida, literalmente, por todas as coisas que ela está fazendo e oprimida por todas as coisas que ela ainda tem que fazer. Como diz meu amigo presbítero Eliakim Sá, que o que pesa não é o que fazemos, é o que temos que fazer. São as pendências. Ela dá uma olhada, se vira e diz, Maria. Quando ela percebe, Maria já não está lá, ela está sozinha na cozinha. Ainda bem que ela não está assistindo televisão, nem lavando a moto, o carro, a bicicleta, nem jogando bola. Ela está em outro lugar,
Quando ela olha pela porta, ela pode ver a sua irmã, na maior das tranquilidades, sentada na sala de estar, ouvindo Jesus, com todos os outros que lá estavam esperando a refeição. Ela estava sozinha trabalhando na cozinha. Embora ela esteja na casa dela, com as pessoas que ela amava, e com as pessoas que amavam a ela, e em especial ela tinha um hóspede ilustre, que era Jesus Cristo. De repente, ela se sente sozinha. Somente. Marta está se sentindo abandonada, e com o sentimento de que alguém está aproveitando dela. E isso gera uma tensão relacional. Então, ela se sente contrariada, desconfortável, sobrecarregada, e aí, irmãos, não tem outra saída. Alguém tem que receber a minha queixa. Isso lhe parece familiar? Ou não? Nada, né, irmãs? Vocês foram Natal, agora amanhã. Tranquilo, esse negócio vai ser tranquilo lá na sua casa. Eu espero que seja assim amanhã. Aí ela chega para Jesus. Verso 40. Então aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, a minha irmã me deixou, fazendo tudo sozinha. Essa preguiçosa. Não falou isso. Mas isso eu já ouvi na minha casa. O pior, irmãos, que chega um momento que essa tensão, esse estresse, ele também afeta a nossa visão. A pressão vem de tal maneira que nos impede de vermos qualquer outra coisa senão a nós mesmos e a nossa situação. Nós não conseguimos fazer uma outra leitura a não ser da nossa própria situação e de nós mesmos. Não tem abertura para outras realidades, é só a minha realidade. Até certo ponto, irmãos, todos nós sabemos o que Marta está sentindo. Tem certeza disso. Em alguns momentos nós nos sentimos como se fôssemos os únicos a trabalhar, a fazer o trabalho. E temos aquela sensação de que alguém está explorando a gente. Então, um punhado de gente sentado e uma minoria trabalhando. A maioria como espectador e a minoria ralando, não atrás de uma bola, mas atrás de cumprir com seus compromissos. E o pior, irmãos, às vezes nós sentimos que nenhuma pessoa está valorizando o que nós estamos fazendo. Nós acabamos nos sentindo desvalorizados e sozinhos. Ironicamente, irmãos, todos nós esperamos por esse tempo para nos reunirmos. Meu irmão ontem ligou para mim, o Ismael, e disse assim: as meninas vêm? Não, a Letícia não vai. Letícia e Jorge, eles não vão. Ah, que pena, rapaz, essa é a única época em que nós nos ajuntamos. Então, todos nós esperamos esse momento para nos reaproximarmos daqueles que nós amamos, daqueles que nós convivemos. Mas, como
aconteceu com Marta e Maria, o estresse pode forçar de tal maneira os nossos relacionamentos que azeda o nosso convívio. A correria para fazer o melhor, para a coisa. Eu posso imaginar, irmãos, Maria, juntamente com os discípulos, sentados, e aqueles que chegaram para filar a boia lá na casa da Marta, sentados aos pés de Jesus, banqueteando-se com as suas palavras. E Marta chegando com a concha de mexer o feijão na mão, o avental tudo sujo, aquele cabelo assim, né, Rê? Quando a gente está na cozinha, aquela coisa assim, chegou lá e diz para Jesus, diz para minha irmã que se levante e venha me ajudar, Senhor. Imagino que bateu aquele silêncio assim, porque ninguém esperava essa reação de Maria. Se você e eu vamos ter recordações especiais neste período, nós temos que tomar cuidado com isso. Com o estresse que esse tempo produz em nós. Se as nossas responsabilidades tornam o nosso viver difícil, então há algo errado e a gente precisa de trabalhar isso. Eu estou dizendo para os irmãos que é uma experiência pessoal. Eu estou passando para os irmãos algo que eu venho aprendendo durante esse ano todinho. Pastoreá-los não pode ser um peso para mim, como era. Quando o reverendo, o presbítero Fábio, anunciou aqui na frente que eu estaria, por determinação médica, afastado do pastorado, e eu estava cumprimentando os irmãos lá embaixo, era como se um peso gigantesco saísse da minha cabeça. No outro dia, eu levantei, irmãos, quase 10 horas da manhã, e com aquela sensação de que não iria receber nem um telefonema e nem uma pessoa na minha casa. Então, quando as suas responsabilidades tornam-se um peso, você precisa de rever e tomar uma decisão imediata sobre isso. Porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir voltar. E aí você vai adoecer de vez e não terá volta. Mas também, irmãos, o estresse não só quebra a nossa estrutura física, os nossos relacionamentos, mas afeta a nossa espiritualidade. Veja o que o que Marta fala no verso 40. Ela se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não te importas de que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Isso parece uma pergunta, irmãos. Mas na realidade não é uma pergunta. É uma censura. É uma censura. As preocupações de Marta naquele momento não só havia interposto entre ela e sua irmã, mas também fez com que ela questionasse o cuidado de Jesus por ela. Ela, diante de tudo aquilo, ela colocou seu coração e disse: Jesus, o Senhor não sabe o que eu estou passando? O Senhor não te importas?
era no bojo disso, ela tinha soltado exatamente aquilo que ela estava sentindo no coração. Eles estão lá rindo, compenetrados, e eu estou aqui, as panelas estão passando da hora, eu não sei como ela estava cozinhando, mas ela estava apavorada com aquele monte de gente. E a presença de Jesus significava que tinha mais gente para comer a toda hora. E o que tinha, com certeza, era pouco para o que estava chegando. E ela chega para Jesus e diz: o senhor não se importa comigo? Que eu sou a única que está trabalhando nessa casa? Que ninguém está me ajudando? E que isso não é justo? Ah, como parece eu ver dessa cena, irmãos. Senhor, eu estou fazendo isso é para o Senhor. Tudo isso, Senhor, eu estou fazendo em prol do Teu reino. Eu estou fazendo isso para o Senhor. O Senhor não se importa. O Senhor precisa de importar pelo menos um pouquinho do que eu importo com o Senhor. Claro que ela não chegou a tanto, mas não precisava, Jesus entendeu. Se não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos ofender aqueles que realmente amamos e aqueles que realmente nos amam. Mas a verdade é, irmãos, que o estresse é causado quando tentamos fazer tudo sozinhos. Quando nós tentamos fazer algo além do que nós podemos fazer. Então, como, irmãos, eu posso acertar isto? Como esse tempo que nós vivemos, não só nessa temporada de final de ano, mas nessa vida louca que nós vivemos nela. Os nossos carros estão cada vez mais velozes. A nossa internet cada vez mais veloz. Isso está fazendo, irmãos, com que a gente tente acompanhar tudo isso. Então, o que fazer para melhorar isso? É uma receita, irmãos, que eu apliquei na minha vida. Claro que tem alguns meses que isso está acontecendo. E aconteceu quando eu senti que não conseguia ir mais longe. Se a Dilma tivesse permitido e o fator previdenciário caído, eu teria aposentado nesse ano de 2012. Mas, como eu faço as coisas devidamente calculadas, eu achei que não vale a pena. Eu precisava de mudar meu estilo de vida. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, conheça os seus limites. Conheça os seus limites. Foi Marta que convidou Jesus, irmãos. Foi ela que o convidou. Foi ela que chamou para que ele pudesse ir à sua casa, hospedar-se ali. Jesus não pediu um banquete soberbo. Jesus não pediu uma refeição hiper elaborada. A ansiedade de Marta é o produto das suas próprias escolhas. Nós temos que saber os nossos limites. Se vamos fazer sozinhos, nós precisamos saber o que é que nós podemos fazer sozinhos. Qual que é o meu limite de fazer sozinho? Há determinadas coisas nessa igreja que só eu faço. Não tem como delegar.
Então eu preciso de saber os meus limites. O que é que eu posso fazer que vai caber dentro dos meus limites, que foram mais limitados do que eram antes este ano. Eu estou mais limitado do que há 10 anos atrás, quando cheguei aqui, muito mais limitado. Então, preciso ver os limites. Às vezes, irmãos, nós sentimos a pressão para criarmos a expectativa de uma hospedagem perfeita, de fazermos aquilo perfeitamente, darmos o melhor para os nossos convidados. E você sabe o que eu quero dizer. Preparar a melhor comida para aqueles que vão vir aqui no domingo de manhã, no domingo à noite e na quarta-feira. Há um peso, isso é um peso pessoal que eu tenho. Eu não consigo ler um texto e vir para cá. Eu preciso de passar, se é no grego, passar pelo grego, se é no Antigo Testamento, passar pelo hebraico, correr os olhos em comentários exegéticos, e isso leva 40, 50 horas. Eu não consigo pregar à noite sem fazer isso. As panelas ficam todas sujas. E sou eu que preciso lavá-las. Sou eu que preciso colocar a comida no lugar certo. Mas às vezes, irmãos, isso acontece porque nós tentamos viver acima das expectativas. E aí são expectativas irreais que nós construímos em nossas próprias mentes. Então nós devemos limitar. Até onde é que eu posso chegar? Só até aqui eu não vou mais. Porque daqui para lá eu não consigo chegar mais. Um desses médicos que eu procurei, eu acho que foi o Dr. Fernando que me falou isso. Ele diz assim: pastor, o que está acontecendo com o senhor é o que acontece com um elástico. O senhor estica, ele volta. O senhor estica, ele volta. O senhor estica, ele volta. O senhor estica, ele não volta mais. Perdeu a elasticidade. Então, hoje eu fui na UTI, depois da crise, pela primeira vez, eu fui na UTI sexta-feira. A hora que eu cheguei na porta da UTI, o meu coração disparou a 1000. E a minha pressão deve ter ido também. Mas eu disse, gente, tem uma menina aí dentro que eu não conheço, conheço os pais, a mãe já ligou, o primo esteve lá na minha casa, eu preciso de entrar aí dentro. E aí aquele quadro de UTI. Quando você chega lá, aquela menina linda, deitada ali, cega já pela diabetes e um punhado de complicações. Aí eu falo o nome dela, naquele quarto onde o senhor estava. Veio toda a minha memória o quadro do irmão Naor. Naquele quartinho onde o senhor estava. E no fundo, eu disse, Deus, eu já estive aqui. Num quadro parecido com este. E o Senhor já operou. Aí eu a chamei, ela sonolenta por causa dos medicamentos. Eu disse para ela, olha, o pastor Ezequiel vem cá orar com você. E aí eu orei com ela. Aí o restante do dia, eu virei um bagaço. Assim, irmãos, muitas vezes nós estendemos mais. E aí perdemos a elasticidade. Conheça os seus limites. Tem elástico, você pode esticá-lo quantas vezes você quiser. Eu acho que aquele que eles por bungee jump, como é que chama? Bungee jump. Eu acho que aquele é um elástico, pode esticar, ele vai voltar. Mas vai chegar um momento que eles precisam trocá-lo, porque ele não vai voltar mais. E aí quando a pessoa pular,
ou ela vai cair, né, no estrangulamento do material, ou vai levar um tranco. Tudo precisa ser reparado, os seus limites. Escolha o bom. Ela chega para Jesus e diz: a minha irmã me deixou fazendo o trabalho sozinho. Essa expressão de Marta indica para mim que Marta estava ajudando ela antes. Maria estava ajudando a Marta antes. Imagina Marta descascando a batata e olhando lá para a sala. Marta, dá para descascar aqui? Então ela descasca num ponto que ela pode ouvir alguma coisa. Aí chega um momento que ela fala assim: Jesus ali na sala e eu aqui descascando as batatas. E larga as batatas e vai para lá ver Jesus. E deixa Marta sem auxiliar da cozinha. Ela diz: para que eu estou descascando batata? Marta, por outro lado, estava tão envolvido com o que ela estava fazendo, que parecia esquecer para quem ela estava fazendo. Ela se envolveu de tal maneira naquilo que ela estava fazendo, que ela esqueceu. Ela se preocupou apenas no que ela estava fazendo. Esqueceu de preocupar-se para quem ela estava fazendo. Então, isso é um risco, irmãos. Para mim e para você, como servos de Deus, nessa correria frenética que nós temos todos os dias. É o que aconteceu no Natal. É o que vai acontecer no dia de ano. No Natal nós esquecemos quem nós deveríamos celebrar. Quem é? Eu estou para arriscar aqui uma palavra. Quantos de vocês, antes de jantarem, da ceia de Natal, deu uma paradinha e pensou sobre Jesus, aproveitou os seus familiares, levou uma palavra de Jesus, orou, agradecendo pelo Filho Eterno, e tal. Não precisa levantar a mão não, para eu não ficar com vergonha. Então, e nem você. Maria reconheceu a importância do momento. O que era determinado, não pelo que iria ser servido, não pelos presentes que iriam ser dados, não porque aquele era um jantar especial, mas por quem estava lá na sala de estar. Maria definiu a importância por quem estava lá. Não pelo que estava sendo feito. E Jesus, irmãos, tem uma maneira gostosa de nos trazer de volta para pensarmos, termos a perspectiva das prioridades. O engraçado, irmãos, que determinadas coisas não são tão importantes e imediatamente se tornam tão irrelevantes quando Jesus entra em cena. Coisas que não são tão importantes e no momento se tornam tão irrelevantes quando Jesus entra em cena. Jesus esclarece o que estava acontecendo. Claro que Jesus precisava de interferir. Ele era o pacificador. Ele estava ali para um momento especial.
E ele queria que aquele momento fosse especial também para Marta. Então ele usa, que é chamado no hebraico, ou no grego, de duplo vocativo. Ele diz assim, Marta, Marta. Isso é uma maneira carinhosa, que ele fez outras vezes. Ele falou assim, Simão, Simão. Lembram disso? Logo aí na frente, no capítulo 22, se não me falha a memória. Ele diz de novo, Saulo, Saulo, lá em Atos. Esse duplo vocativo é uma maneira carinhosa de abordagem no grego. Ele traz essa palavra para puxar a pessoa para perto dele, para dar à pessoa um ambiente gostoso, para ele falar o que ele tem que falar depois. Ou seja, é aquela sopradinha, não é? É a xilocaína de pomada que passa antes de aplicar a anestesia. É aquela palmadinha que vai... Então, Jesus fala, Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte. Ela tinha uma escolha a fazer. E a sua escolha não era entre o ruim e o bom. Ela tinha que escolher sobre a coisa boa mais boa. Se falarmos que um jantar, que uma refeição bem feita é ruim, não é verdade. Um pernil bem feito, uma ave bem assada, um bom fricassê, qualquer comida bem feita é bom. Mas o que Jesus estava dizendo para ela, olha, entre o bom e o bom, ela escolheu o mais bom. Entre uma boa coisa, ela escolheu a mais boa. Ele não está falando que é ruim o que ela está fazendo. Ele não depreciou o que ela estava fazendo. Só que ela tinha escolhido a parte boa, das coisas boas que estavam acontecendo naquela casa. Como é que eu sei, pastor, que a coisa boa é mais boa? Como é que eu sei disso? Jesus responde. Jesus diz assim, 42. Marta, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Ou seja, bastava um prato das nossas comidas típicas. Ou um feijãozinho com arroz, ou um bife grelhado. Qualquer coisa, se tivesse uma carne moída com chuchu. Você vai falar, isso é coisa de pobre. Mas é gostoso esse negócio. Mas Jesus diz o seguinte, continua dizendo. Maria, pois, escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Sabe quando nós sabemos a diferença, irmãos? É fazer a seguinte pergunta. Será que vai durar? Se vai durar, quanto tempo vai durar? Uma semana? Um mês? Um ano? 10 anos? A vida toda? Um século? Ou a eternidade? O que Jesus disse para ela é exatamente o que nós precisamos aprender, irmãos. É incrível percebermos que tudo quanto nós preparamos,
nós fazemos, nós gostamos. Tudo isso são coisas que não durarão, irmãos. Não durarão. Nós corremos todo o tempo, nós nos desgastamos, nós nos estressamos, nós nos quebramos, nós quebramos relacionamentos, nós não trabalhamos a nossa espiritualidade como deveríamos trabalhar, tudo por coisas que não vão durar, irmãos. Não vão durar. O que Marta estava fazendo era essencial. Mas o que Maria estava fazendo era eterno. É aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos lá atrás. Olha, é um privilégio seu, de vocês, ouvirem o que vocês ouvem. É um privilégio vocês verem o que vocês veem, porque antes alguns quiseram ouvir e ver o que vocês estão vendo. Maria não tinha ouvido essa conversa de Jesus com os seus discípulos, até porque Jesus falara particularmente com eles. Mas agora ela estava colocando em prática. Arroz e feijão eu como lá em casa. Aliás, se tem algo melhor ou bom, eu vou para lá. A parte boa do que é bom, eu vou optar por ela. Jesus era a parte boa. Comida tinha todos os dias. E o que parece quem era a chefe de cozinha ali era Marta. Até porque ela era a mais velha. Por isso que ela aparece. Não é Maria, nem é Lázaro, mas é Marta. Irmãos, o que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã é a experiência de um caminhante que está tentando mudar a sua história e a sua caminhada. Eu não deixo o essencial hoje abafar o eterno. Eu creio que meu trabalho pastoral é muito importante, senão não seria pastor. Mas quando ele interpõe com relação à minha eternidade, eu escolho a boa parte. Então, meu tempo de meditação, meu tempo de caminhada com Deus, para não adoecer, não me estresso. Estou procurando descansar completamente no Senhor, para não quebrar os meus relacionamentos, para não interferir na minha espiritualidade. Porque a prioridade, irmãos, está muito além do que muitas vezes nós elegemos como prioridade. Vamos para casa hoje. Ainda tem mais 2 dias aí. A hora que você estiver freneticamente correndo e não parando para contar as bênçãos, e não parando para falar com Deus, para apontar os caminhos desse novo ano, então você vai lembrar que você está atrás de comida que não vai durar nada. Aqueles que não têm um funcionamento intestinal bem, vai durar umas 12 horas. Se prolongar muito, até os 24. Se você estiver doente, umas 36. Mas não dura nada. E vai virar esterco. Agora, o que é eterno, irmãos,
precisa ser prioridade para nós nesse ano que inicia. Tempo de estarmos juntos, de conversarmos, um tempo de construirmos a nossa espiritualidade, estando junto com pessoas, lendo a palavra, orando. Então nós precisamos construir essas realidades.